Olá, bem-vindos ao canal Casal Super, eu sou o Alessandro. Olá, eu sou a Pri Amaro. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas primeiras impressões sobre a base eletrostática da Curio 2. Então, senta, pega o papel, pega uma caneta aí para anotar algumas coisas que são bem interessantes relativos aí ao funcionamento desta poderosa máquina. Bom, para começar, a gente precisa deixar vocês muito tranquilos com relação ao que vem na caixa. No vídeo anterior, nós falamos para vocês que além da máquina e da fonte, você também recebe A base eletrostática, que todo mundo aí tá querendo saber como funciona, né? Ela tava assim, era um objeto de desejo de todo mundo, como que funciona? Funciona na Cameo, funciona na Curio, funciona nas máquinas anteriores. Então hoje a gente vai vir esclarecer um pouquinho aqui das dúvidas de vocês, certo? Bom, além da base eletrostática, junto na caixa você vai encontrar esse plástico aqui, ó, um plástico transparente, que é o protetor da base eletrostática. E ele é muito importante. E aqui nós vamos ser muito honestos sobre o que nós fizemos de teste e quais são as melhores utilizações do processo. Na verdade ele é essencial, né? Você tem que usar. Se você for utilizar o corte direto, que é o que nós vamos conversar aqui, você vai precisar, e você também pode utilizar a base de corte, que é isso que a gente também vai ressaltar aqui para vocês. De uma forma muito honesta e muito sincera. Bom, para começar, a base eletrostática ela é muito fácil de se encaixar no equipamento, né? Você simplesmente solta duas travas, vou mostrar aqui para vocês, ó. Você vai abrir essas duas travas, essa e do outro lado, que a Priscila vai mostrar, ó, essa daqui e essa daqui. Quando você abre, você desliza esta base até encaixar e aí você trava ela empurrando essa setinha aqui, ó, essa chavinha para o lado de dentro. Uma vez instalada a base eletrostática, você já está praticamente pronto para começar a trabalhar. Para ativar a base eletrostática, você tem que apertar o botãozinho lá embaixo, o primeiro botão do painel, que a Priscila vai pressionar. E quando ele fica escuro não, ele fica claro, veja se ele está claro, se não estava ligada. Ele está apagado. Então ele tem que estar aceso. Aperta de novo. O painel é bem discreto Bem aqui, discreto. como vocês podem ver. Agora ele acendeu. Ok, uma vez que está ligada a base eletrostática, você vai colocar o seu protetor sobre a base eletrostática e no primeiro momento você vai achar que nada vai acontecer. Só que na verdade a energia está passando sobre a base eletrostática e chegando aqui na folha protetora. E aí você vai sentindo que tem uma resistência ali, né? Aí você espera um pouco. É muito importante, essa é a primeira dica, que a seu protetor não tenha bolhas, então você tem que ir tirando as bolhas. Ó, aqui tem uma bolha gigante, aí você tem que recolocar. E vai anotando as dicas aí. É isso aí. A gente está passando aqui o passo a passo para você começar a usar a sua base eletrostática. Uma vez que você colocou, você vai aguardar alguns instantes para que a energia passe por toda a base e a partir daí você pode colocar o seu material. Mas você tem que lembrar, e agora começa algumas coisas importantes, que a base eletrostática, para que ela funcione 100%, a energia tem que passar pelo papel. Então nós vamos pegar aqui uma folha comum, uma folha sulfite, nós vamos colocar sobre a base eletrostática para mostrar para vocês que vai segurar bem. E é bom vocês terem em mente qual é o momento certo, né, de usar. Quando você percebe que a película protetora ela não se mexe mais, tá vendo? Aí é o momento que você pode colocar o seu papel e você vai perceber que o seu papel também tá bem preso ali, tá bem seguro. E ó, não tem cola nenhuma, vamos lembrar. Não aqui. tem cola, o papel ficou bem preso. Parece mágica, mas não é. E aí a máquina está pronta para fazer o trabalho, ok? Nesse ponto, nós testamos alguns materiais e alguns desses materiais tiveram excelente solução ali de corte. Então, quando a gente fala dos materiais, a gente está falando ali do vinil, do filme de recorte, do papel mais fino, até os 180 a gente conseguiu um resultado legal. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas peraí,
só o 180 e os papéis mais pesados? Bom, eu vou colocar aqui um ponto de vista técnico para vocês avaliarem. E aí fica a critério de vocês. Quando você está trabalhando, e essa máquina tem uma força diferente das máquinas antigas. A gente já percebeu que a força dela realmente é diferente. Quando você coloca papéis mais pesados, você pode cortar sem a base ainda, usando a eletrostática apenas. Porém, isso é uma coisa que você tem que ponderar. Quando você faz cortes de materiais pesados, se você errar na configuração, quem você vai cortar além do papel? A proteção da base eletrostática. Perfeito. É normal que essa proteção ganhe alguns riscos, algumas cicatrizes. Normal, assim como a nossa base de corte que a gente já está acostumado. Perfeito. Mas eu pergunto para vocês, se existe um caminho mais seguro, podemos utilizar? Podemos. Então eu vou mostrar para vocês aqui um papel lamicote de single face, né? Com apenas uma single face bonita. Single face. Com uma face única. Ok. Com uma face única. E a preocupação aqui, eu cortei utilizando a base eletrostática direto, mas tem algumas coisas aqui para se pensar. A primeira coisa que você tem que se preocupar, se o teu papel estiver empenadinho, quando você coloca, você vê que ele está empenado desse jeito, você vai ter problema para ele segurar na base eletrostática sozinho. Portanto, não pode colocar o papel empenado desse jeito. Agora, um truque que nós descobrimos, desliga lá a eletrostática, vou dar um close aqui pro pessoal, vamos desligar a eletrostática, tirou a eletrostática, vou tirar aqui o papel, ó, tirei o papel, liga a eletrostática de novo, espera um pouquinho, até o protetor também tá bacana, e ao invés de colocar meu papel desse jeito, ele tá empenado, eu vou usá-lo ao contrário. Mas só porque ele tá empenado, certo? Exato. Então eu poderia, sei lá, deixar ele embaixo de um peso até ele ficar lisinho e cortar do lado certo, normal. Olha só, a gente está trabalhando com um equipamento extremamente novo, com uma tecnologia muito nova. Então, a gente precisa pensar em todas as possibilidades para que a gente tenha o melhor custo-benefício dos cortes, e todos os erros não são erros, são testes que estão fazendo. Ó, no 240, ó como ele ficou firme, ó. Mexe aí, Pri. Pri é a nossa testadora de qualidade de firmeza, sim. Tá? Aí o que acontece? Como nós colocamos o lamicote com a face para baixo, a gente vai ter que colocar o nosso arquivo lá na silhuete espelhado. Senão não vai dar certo. Tá? Então, basicamente... Mas lembrando, você só colocou ele virado para baixo porque ele estava empenado, certo? Não tem outra... Olha, sinceramente, como nós estamos iniciando os testes desta máquina há 2 dias, eu reparei que a máquina em si, ela teve muita dificuldade em segurar o lamicote pela face lisa. Tá. Talvez, e isso é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo, talvez isso aconteceu porque o lamicote é uma maçaroquinha de papel. É um papelão e em cima dele um papel laminado. Então pode ser que esse papel mais grosso que está embaixo não está deixando os elétrons, vamos colocar assim, né? Esse aqui, você diz. Exato. Não está deixando a parte elétrica da máquina atravessar para criar aquele campo. Então, a princípio, é uma excelente dica que você não vai ver em lugar nenhum. Usar o papel lamicote ao contrário para trabalhar na Curio, e nós estamos falando do 240, papel pesado. Agora, uma dica. Nos testes que nós fizemos, ao invés de usar 2 passadas, nessa situação, uma passada, hein? Porque como a gente já comentou, a força dela tá diferente. Tá diferente, a máquina tá muito bruta, tá bom? Agora, tem um risco muito grande, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Qual que é o risco? Mesmo com uma camada, com uma passada, existe o risco da máquina marcar demais a sua película protetora. E aí vem a dica fenomenal da base. E aí você fala, poxa, Alessandro, mas eu tava querendo comprar a Curio porque eu não ia precisar mais de base. Mas aí entra uma questão.
você não vai ter que se preocupar tanto com a base, no sentido de você vai trabalhar materiais mais pesados com a base, vai ter segurança na sua folha protetora, inclusive, para trabalhar com a base, o que a gente já reparou é que não precisa da folha protetora, porque a base faz o trabalho da folha protetora e, óbvio, difícil cortar a base. A gente sabe que tem gente que corta, mas é difícil. Tá? Então vou mostrar pra vocês mesmo aqui. Com a força a mais aqui da Curio. Não vai cortar a base, vai marcar muito. Mas já fica a dica. O cuidado prevalece. Todos os cuidados que a gente já tinha prevalecem nesse caso. E ainda mais, né? A gente ainda tem que ficar de olho, porque, como a gente já comentou, é equipamento novo e tá com a força mais, né, power. Então, cuidado nunca é demais, né? Mas por que eu falei que mesmo trabalhando com base na Curio 2, você tinha uma preocupação a menos? Aonde que tá essa preocupação a menos? Não tem aquele trabalho dos roletes, né? Da base ficar entrando, saindo, dançando. Qual que é o subtítulo da Curio 2? Flat Cut Machine. Então, é uma máquina que o seu material fica preso, independente do que for, não só pela gravidade, mas também pelo campo eletromagnético, e você não vai ter aquele problema da puxada torta dos roletes. Não tem mais, Então, não tem mais a desculpa que puxa o torto. Essa é uma vitória considerável que faz a gente começar a amar a Curio logo nos primeiros testes, e como eu falei, nós estamos fazendo aqui uns testes e um review sincero com você das nossas primeiras impressões. Então a nossa primeira impressão, logo de cara, quando a gente começou os testes, foi, pô, por que não está segurando? Como que faz para segurar? E como o lamicote é uma coisa muito brasileira, né? Uma coisa exato. muito, você não vai achar em outro lugar, é capaz de amanhã, por exemplo, depois que a gente publicar esse vídeo, um monte de influencer começar a dar a mesma dica da gente. Assim, porque é um material que todo mundo aqui usa, né? Então, assim, precisa ter essa informação aqui. Porque de fora, dificilmente vai ter. Não, vocês não vão achar. Porque elas não têm o hábito de usar. O lamicote 240 ainda, negativo. Então vou mostrar pra vocês como que a máquina segura firmemente a base. E aquele problema do rolete, tchau, né? Tchau. Deixa a máquina trabalhar. Deus. Né, Frederica? Agora nós vamos desligar a base eletrostática. Nós vamos tirar o nosso material. Vamos tirar a folha protetora e você vai reparar que ela sai facinho. E agora nós vamos colocar a nossa base. Ligamos novamente a base eletromagnética. Estática. Posicionamos a nossa base. A nossa base está bem judiadinha. É a base de teste, tá, gente? Não reparo não, tá? Vamos esperar alguns segundos para que a energia percorra toda a base. E ó, vamos pedir para a nossa testadora oficial da Curio fazer o teste. Não tem problema. Firme? Tá firme. Agora nós vamos colocar o nosso material. Não é mais interessante colocar o material antes? Não, deixa primeiro a base eletrostática segurar o nosso material. Não, mas agora o que está segurando o material? É a base eletrostática ou é a cola da base? A cola da base. Mas, pô, eu acho que dá pra fazer dos dois jeitos, sabia, Pri? Será que uma coisa não ajuda a outra aí nesse caso, não? Talvez até ajude, viu? Agora, ó, material bem firminho. Material bem firminho na máquina. E agora, vamos fazer um teste de corte? Vamos lá para o Silhouette Studio fazer um teste de corte e ver como que a máquina funciona. No Silhouette Studio, a gente configurou aqui, ó. Máquina Curio 2, bandeja leito eletrostático, que é a base eletrostática. Base de corte, colocamos que é uma Camel 30,5, 30,5, que é o padrão, mesmo que não seja uma base Curio 30,5, 30,5, eles vão ter que resolver isso depois. E aqui nós colocamos que nós estamos utilizando um papel, uma mídia de 12x12, tá bom? Então essa é a representação que fica, exatamente a representação perfeita de como tá lá. Os risquinhos que aparecem nos cantos são as marcações para você alinhar a sua base certinho, tá bom? Com relação ao corte no enviar, eu criei uma configuração
aqui e tudo é teste, gente, tudo é teste. Eu coloquei profundidade de lâmina 5, força 31, uma passada com velocidade 5, tá? Minha máquina está conectada e agora eu vou clicar no enviar. Só que quando eu clico no enviar, aparece uma série de situações aqui, ó. Ele vai me falando várias coisas aqui, um checklist para eu poder verificar se está tudo certo, tá? Esse checklist é uma coisa muito particular da Curio e que provavelmente também estará nas outras máquinas, tá? Então agora, quando eu clico no enviar, ele vai checar se está tudo certo ou vai me apresentar um passo a passo e na sequência vai realizar o processo. Vou mudar lá a câmera para vocês enxergarem. Primeiro passo, a máquina dá uma medida na mídia, na altura da mídia. Inicia o ajuste da lâmina. Do carrinho 1. Ela sempre vai para a direita, para o canto, e faz uma leve marcação ali antes de começar o corte. Coloquei uma velocidade baixa até para a máquina. Corte feito, ela vai para o canto e automaticamente ela desliga a base eletrostática para eu poder tirar o material. E agora nós vamos tirar o material dali para ver como que fica. Com a base eletrostática desativada, ó, tô tirando aqui o recorte, olha que perfeição. A base eu já consigo tirar. E aqui está o recorte perfeito do nosso lamicote 240. Novamente, a gente poderia ter arriscado e feito o corte do lamicote direto, virado contra a base o protetor da base eletrostática, mas colocaríamos em risco o protetor. Então eu recomendo que vocês, no começo, trabalhem com os materiais mais pesados, com a base, porque vai te dar maior garantia de que vai dar certo. E aí, Priscila, qual é a sua impressão sobre a base eletrostática para passar para o pessoal aí, desse primeiro recortinho que nós fizemos aqui? Eu acho que é uma evolução, né, que a gente merece, né, a gente tanto tempo trabalhando já com a marca, com os modelos, a gente foi acompanhando a evolução e eu acho que é algo que faz parte, que a gente precisava mesmo. E é um ganho para a gente, para todo mundo, né? Essa nova tecnologia, mais conforto também para trabalhar, menos preocupação lá com aquela coisa dos roletes, com desgaste de roletes, se está puxando certo, se não está puxando certo. Eu acho bacana, é claro que a gente precisa trabalhar mais com ela, né, e descobrindo maneiras mais fáceis de trabalhar e mais seguras também para passar aqui para vocês. Mas de cara, assim, já curti. Mas passou no teste? Claro. Atendeu sua expectativa? Com certeza. Gente, eu vou ser muito honesto. Para mim, a condição hoje dessa máquina trabalhando, eu concordo com a Priscila, traz maior conforto, maior segurança, menos chance de corte torto, porque você tem tudo muito preso ali. E olha, eu vou falar para vocês, num lamicote 240 com uma passada só, usando uma lâmina automática, tá bacana. Lógico, a gente vai fazer mais testes, a gente vai testar outros recursos da máquina, o print cut nos papéis metalizados, nos papéis Tem holográficos. muita coisa ainda para trabalhar. Exato, mas a princípio a Silhouette prometeu um sistema eletrostático bacana e entregou. Uma coisa muito importante e uma característica que a gente não pode deixar de comentar, a principal vantagem do sistema eletrostático para quando você trabalha direto é o que eles chamam do curve free, que é
o material mais delicado não ser agredido pela cola a ponto de ficar tudo torto. Na hora que você vai tirar da base, sabe aquele problema que a gente tem com material mais fino, que às vezes não adianta vir devagarinho com a espátula, você acaba tirando ele curvado e muitas vezes você amassa, você rasga. Então agora com a base eletrostática não tem mais esse perigo, né? Porque não tem cola, não tem mais com o que brigar ali, né? Exato. E só para fechar o vídeo, a gente precisa lembrar que esse protetor aqui, a gente falou no outro vídeo, ele vem um na máquina, mas você vai poder comprar esses protetores de forma avulsa, né? E sempre o pacotinho vão vir 2. Então, você mais pra frente, de repente, não precisa se preocupar, que nem a gente tá super preocupado aqui em não cortar isso, porque a gente só tem um. Mas eu acho que é bacana você ter essa informação também, tá bom? Então, hoje, neste vídeo, a gente deu nota 10 para o sistema de base eletrostática da Curio 2. E seguimos com os testes. Ao longo da semana aí a gente vai trazer mais vídeo, nós vamos testar mais recursos dela para poder falar se é realmente a máquina top das galáxias da Silhouette. Mas por hora, nota Estamos 10. conquistados, né? Eu tô apaixonado. Até agora, tudo que ela se propôs a fazer tá fazendo bem. Você não tirou da mesa. Não saiu da mesa desde a hora que chegou. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você curtir e compartilhar com seus amigos. Lembre-se, esse é o primeiro review honesto, 100% honesto, sobre a base eletrostática de Curio 2 que você está vendo aqui no Brasil. Falamos de Lamicote e a gente vai falar de muito mais, tá bom? Então, fica ligadinho aí no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, até a próxima!